Olá pessoal, hoje aqui um tema sério e que pode trazer e traz muito problema para quem faz o financiamento de um imóvel direto com construtora, com incorporadora ou também com imobiliária. Então preste atenção se você fez a compra de um lote, de um apartamento, de uma casa com esse tipo de empresa, o seu contrato pode ser que tenha algum desses problemas que eu vou listar aqui, principalmente do uso da tabela Price. A tabela Price também é conhecida como sistema francês de amortização. Ela é uma forma de calcular como vai ser feito o pagamento daquele contrato, se o dinheiro da parcela vai abater nos juros ou então no saldo devedor. A tabela Price é entendido por quem é matemático, né, dessa área contábil, e também pela própria justiça, que ela faz a capitalização mensal de juros de maneira composta, algo que não é permitido para quem não faz parte ou do sistema financeiro imobiliário ou do sistema financeiro também nacional. Então os bancos, as instituições financeiras, associações de crédito, elas podem usar a tabela Price nos seus contratos, se isso ficar informado para a pessoa de maneira clara. Agora, quem não é banco, quem não é instituição financeira, quem não é uma das outras entidades que compõem o SFI ou o SFN, não pode utilizar da tabela Price, e é prática comum na venda de imóveis aí no mercado em geral, em Goiânia, em São Paulo. Eu tenho cliente que eu atendi até do Acre, lá também tem essa cobrança, né? A gente vê em muitos contratos o uso da tabela Price. E na prática, o que a tabela Price faz com o valor da sua dívida ou o valor da sua parcela? Tem casos que em 1 ano e meio a parcela sobe 30%. Eu já vi situações também que ao longo de 4, 5 anos do contrato, essa parcela da pessoa ela dobrou, ela começou em R$1.000, depois desse período ela foi para 2 ou foi para 3.000, o saldo da pessoa não diminui. Também é conhecida a tabela Price como amortização negativa, porque na verdade você vai pagando as parcelas e os valores do saldo devedor não diminuem. Então são dois problemas que ela faz na vida da pessoa. Ela aumenta o valor da parcela mês a mês e vai chegar num ponto que vai ficar muito difícil pagar, e também aumenta o saldo devedor. Mas se as empresas dessa área não podem utilizar, por que elas utilizam? Elas utilizam porque é uma forma mais lucrativa. Tanto é que a preferência dessas empresas que atuam no mercado imobiliário não é de vender um imóvel à vista. Eles preferem parcelar, porque com a inclusão dessa tabela e de outras cobranças, os valores vão aumentar de uma forma muito grande. E o consumidor, né, a pessoa que comprou, o adquirente desse imóvel, ele vai ficar numa situação muito complicada. Porque, primeiro, quando ele não conseguir fazer o pagamento do imóvel, ou ele vai entrar em inadimplência e a empresa vai tomar os procedimentos para retomar o bem, às vezes devolvendo para ele uma multa de 50%, ou então até menor que 50%. Às vezes eles ficam com o valor inteiro, né, do que foi pago. Ou então ele não conseguindo fazer essa devolução, na verdade ele não perdendo o imóvel, ele vai acabar se devolvendo o imóvel para a empresa. Ele vai geralmente sofrer esses dois caminhos: ou ele perde por uma ação na justiça, uma resolução desse contrato, ou ele perde por devolver o imóvel em virtude de não conseguir pagar mais. E poucas pessoas vão se interessar em assumir aquele contrato, porque o valor da parcela vai estar muito alto, o valor do saldo devedor, somado com o ágio, né, do que ele pagou, vai superar em muito o valor de mercado daquele imóvel. Então ninguém vai se interessar por comprá-lo, e ele vai ter que ou devolver, ou vai sofrer uma ação de reintegração de posse, ou então ele vai, se conseguir fazer os pagamentos, vai sofrer muito para fazê-los, né? Então nós temos esse problema aí. A justiça tem entendimento já há muito tempo, em vários casos, decidindo que não pode ser usada a tabela Price nesse caso, e é bom você ficar esperto em relação a isso, porque muita gente faz confusão e utiliza dessa ação para processar bancos, o que não vai dar certo, não dá certo mesmo. Os bancos, eles inclusive podem usar a tabela Price. Nós temos apenas 3 exceções que os bancos não podem utilizar desse sistema, que faz a capitalização mensal dos juros. Mas essas exceções eu vou explicar depois em outro vídeo. Então, se você comprou com um banco e não se encaixar nessas exceções, não tem como utilizar, você vai perder a ação. Essa ação é direcionada para quem comprou imóvel com incorporadora, com imobiliária, ou então com uma construtora, né? E você também não pode confundir a questão dos juros com a correção monetária. Correção monetária é uma recomposição do valor
pelo fato da corrosão da inflação. Os preços sobem, a correção monetária vem somente para restabelecer o novo patamar daquele valor. E ela não tem uma função de acrescentar alguma coisa. O que os juros fazem, né? Os juros ele é uma remuneração do capital, é como se fosse um aluguel que você paga pelo dinheiro emprestado. Quando você financia com uma empresa, seja um banco ou qualquer outro tipo, na verdade aquela empresa é como se tivesse te dado dinheiro e agora você está devolvendo para ela aos poucos. Então, a correção monetária ela vai incidir mensalmente, se o contrato for maior que 36 parcelas, ela vai incidir todo mês. Agora, os juros é que não pode incidir todo mês. Você tem que pegar o valor que vocês combinaram, 1%, 0,5% ao mês, multiplicar por 12 e aquela aplicação dos juros ela tem que acontecer nas parcelas a cada 12 meses. Então, se a parcela começou com R$1.000 em janeiro de 2019, em janeiro de 2020, aplica os 12% sobre 1.000, vai dar R$120, e aí todas as suas parcelas serão reajustadas com esses R$120, as 12 futuras. Mas a correção do IGPM ela ocorre mensal. E numa ação, num caso como esse, que é retirada a tabela price, que é retirada a capitalização mensal, qual que é a tabela que vai ser usada? Não usa nenhuma outra tabela, tá? A tabela price, que também às vezes você pode perceber num contrato, chamada também de TP, tabela gradiente, ou então é utilizada a denominação de que os juros serão calculados cumulativamente, de forma acumulada, mensal, alguma coisa nesse sentido, ela vai ser substituída pela capitalização anual, que é isso que eu acabei de comentar. Os juros ele não pode incidir todo mês, ele tem que incidir a cada 12 meses. Soma lá o valor que seria mensal, troca por anual e aplica a cada 12 meses do aniversário desse contrato. É assim que é a forma correta. Isso tem diferença no contrato, né, nos valores? Lógico. Quanto menor o prazo da capitalização, mais caro vai ficar. O aumento é muito maior desse contrato. Então, se você capitaliza, por exemplo, todo dia é contado o valor do juro sobre a parcela e sobre o saldo devedor. E isso não pode acontecer. Se é por mês também, nesse caso, também não pode acontecer. Só pode acontecer uma vez por ano. É lógico que o contrato ele vai ter reajuste, suas parcelas vão aumentar, mas elas vão aumentar no horizonte muito menor do que ela aumentaria com a tabela price. É uma diferença gritante. Se você pegar para analisar uma pessoa que adquiriu um imóvel de 150 mil, já ao longo do tempo pagou 250, ainda deve mais uns 350, que é como alguns casos que eu tenho aqui, você fica surpreso, como que uma dívida inicial de 150 mil agora está em 600 mil, ela quadruplicou. Então, e na verdade, se você fosse somar os valores corretos, geralmente essa dívida ela multiplica por 2. Então, o correto seria uma pessoa que pega 150 mil, pagar ao todo no contrato em torno de 300 e poucos mil. Geralmente é esse o custo de um financiamento. Agora, o que não pode acontecer é uma cobrança tão alta assim, onde os juros eles vão ser cobrados de forma abusiva, ilegal. Às vezes, no contrato sequer é informado o uso da tabela price, o que configura uma dupla abusividade, porque a primeira é pelo uso ilegal desse sistema de cobrar os juros, a segunda é pela falta do dever de informação. A empresa, seja, por exemplo, no caso dos bancos que podem usar esse sistema, eles têm que informar isso no contrato que vai ser utilizado, eles têm que te dar essa transparência, essa clareza. Não pode também no contrato não ter nada dizendo e ser aplicado. Então, isso é prática comum também dessas empresas, você não tem essa informação no contrato, você vai ter só na planilha dos pagamentos, o que eu acho ainda mais prejudicial para a pessoa. E então, diante de todo esse problema, que eu vejo que é comum, acontece com muitas pessoas, principalmente no estado de São Paulo, acontece muito lá. Aqui em Goiás tem alguns casos de uso de tabela price, mas a maior ilegalidade às vezes é cometida com a capitalização mensal de forma camuflada. Então, quando tem expresso, né, que é o uso da tabela price, fica mais fácil ainda da gente identificar. E as pessoas podem buscar os seus direitos para revisar isso daí num contrato como esse. A depender da quantidade que a pessoa pagou, se ela está no começo do contrato, o benefício para ela vai ser de que os valores não vão aumentar de forma tão abrupta como ocorreria sem retirar a tabela price. Para quem já está mais na metade do contrato, é provável que haja uma redução do saldo devedor e das parcelas. E quem está mais para o final do contrato, às vezes pode ter dado até a quitação, a depender dos valores pagos.
Quem já quitou o contrato também pode entrar com uma ação desse tipo, buscando seus direitos, porque com certeza ela pagou valores a mais do que deveria e a empresa vai ter que devolver para ela. Então, todos os valores que foram pagos durante o contrato, eles vão ser recalculados, eles devem ser recalculados, e o que a pessoa pagou a mais vai ser usado ou para abater a dívida ou então para ser devolvido mesmo em dinheiro, em espécie. E essa questão é muito tranquila na justiça. Você tem um prazo de até 10 anos depois do vencimento da última parcela para pedir essa revisão, tá bom? Esse é o meu vídeo daqui de hoje. Você preste muita atenção no seu contrato, na sua planilha de pagamentos atualizados e busque o auxílio de um profissional especialista nessa área, tá bom? Até mais!